Olá! Vamos mergulhar hoje numa das histórias mais conhecidas de todos os tempos, a da Arca de Noé. Mas a gente vai um pouco além da superfície para tentar descobrir o significado mais profundo e até profético que ela carrega. Para muita gente, quando se fala em Arca de Noé, a imagem que vem à cabeça é essa, né? Quase um conto de fadas, com os animais entrando em um barco, de dois em dois, tudo bem organizado. Só que o texto original, ele mostra algo bem mais sério. Um aviso, sabe, sobre juízo, mas também sobre salvação. E essa é uma mensagem que vem ecoando, há milênios. Para a gente entender de verdade o que a arca significa, primeiro a gente precisa entender o cenário, o mundo daquela época e o que fez com que a arca fosse necessária. E a narrativa bíblica já começa com um contraste gritante. De um lado, o mundo que estava assim consumido pela maldade, pela violência, do outro, um único homem, Noé, que andava com Deus. É uma diferença brutal. E a resposta de Noé a essa chance, a essa graça, foi uma fé que se manifestou de uma forma muito prática, uma obediência radical e sem questionar a uma ordem que, vamos combinar, parecia completamente absurda. Porque pensa bem, a tarefa não era nada simples. Era para construir um navio gigantesco no meio do seco, sem nenhum mar por perto. Um projeto que levou, estima-se, uns 100 anos. E durante todo esse tempo, ele ainda tinha a missão de avisar as pessoas, um mundo que, claro, só zombava dele. Foi um verdadeiro ato de fé de uma vida inteira. Ok, agora vamos entrar no coração do simbolismo. É aqui que a arca se revela muito, mas muito mais do que um simples barco de madeira. Existe um termo na teologia chamado tipologia. Basicamente, é quando algo no Antigo Testamento, um evento, uma pessoa, um objeto, serve como uma espécie de trailer, uma prévia de uma realidade futura que se cumpre em Jesus Cristo. E a arca é um exemplo clássico disso. E essa tipologia fica clara em pelo menos 3 características da arca que fazem um paralelo direto com a mensagem do Novo Testamento sobre a salvação. Vamos ver cada uma delas. Primeiro, a ideia da arca, o projeto, as medidas, tudo veio de Deus. Não foi uma invenção de Noé. O plano de salvação veio de cima. E isso ecoa diretamente o que o Novo Testamento ensina, né? Que a salvação também é uma provisão divina, não algo que o ser humano consegue criar ou alcançar por si mesmo. Segundo ponto, o projeto da arca especificava uma única porta, um só ponto de entrada. Não tinha plano B, não tinha outra maneira de entrar e ficar seguro. Era aquela porta ou nada. E aqui a ligação tipológica fica ainda mais forte, né? É um link direto com as palavras do próprio Jesus se apresentando como a porta, a única porta para a salvação. E agora vem um detalhe, gente, isso é fascinante. A arca foi toda calafetada, por dentro e por fora, com uma substância à prova d'água. O texto fala de betume, uma espécie de piche. A parte incrível é que a palavra hebraica para esse betume é kofer. E essa palavra tem a mesmíssima raiz de uma outra palavra hebraica muito importante, kippur, que significa expiação. Ou seja, a cobertura física, o kofer, que protegeu Noé e sua família das águas do juízo, aponta de forma linguística e simbólica para a cobertura espiritual, o kippur, a expiação que salva do juízo final. É de arrepiar a profundidade disso. E para fechar essa parte, um último detalhe crucial. Noé não fechou a porta da arca por dentro. O texto diz que o próprio Deus fechou a porta por fora. Isso significa que a salvação é uma obra que Deus inicia e Ele mesmo garante. Bom, passado o juízo, a tempestade, a história muda de tom. Ela sai da salvação e entra na promessa, num novo começo. Quando as águas finalmente baixaram e a terra secou, a primeira atitude de Noé foi de gratidão, de adoração. E esse ato de adoração foi respondido com uma promessa divina. O arco-íris. E ele se tornou o símbolo eterno, o sinal visível dessa promessa de Deus de que nunca mais destruiria a vida na terra com um dilúvio. Mas a história não é só uma lembrança do passado. Ela funciona como um eco, um alerta que atravessa o tempo e chega até nós. O próprio Jesus usou os dias de Noé não como uma simples história antiga, mas como uma comparação direta, um exemplo de como o mundo estaria antes do juízo final. As pessoas vivendo suas vidas, comendo, bebendo, casando, sem perceber nada, até que fosse tarde demais. Então, se a gente olhar bem, a narrativa de Noé é quase como um mapa completo. Ela mostra um mundo que caminha para um juízo, um Deus que providencia um único refúgio
e há necessidade de entrar nesse refúgio pela fé antes que a porta se feche. Isso tudo nos deixa com uma reflexão, uma pergunta bem provocadora. A porta daquela arca ficou aberta por muito tempo, mas um dia ela se fechou. E a pergunta que ecoa dessa história antiga é: e a porta para o refúgio final? Ela ainda estaria aberta hoje?